Eu sou o Clemerson Ruivo e hoje tem O Predador no Bloco de Notas. Tell me about the mission. Did you see anything unusual? Na história, um grupo de soldados aí que se une da forma mais estúpida possível tem que impedir a caçada do predador e tem que salvar o planeta, a Terra, uma criança. Historinha bem básica mesmo de uma invasão alienígena que acontece do nada. E como a intenção do bloco de notas é avaliar o filme em diversos aspectos e dar uma notinha para cada um desses aspectos, eu vou avaliar O Predador em 3 aspectos diferentes. Direção e roteiro em um único elemento, uma única nota, elenco e legado. Começando pelo quesito legado, a franquia de Predadores nasceu em 1987. O primeiro filme foi estrelado por Arnold Schwarzenegger e colocava aí o gigante contra o Predador, todo enlamaçado, aí a história clássica de ação dos cinemas. A continuação veio em 1990, depois veio mais uma continuação aí nos anos 2000, que é Os Predadores, e tem aí também os filmes Alien vs Predador. No primeiro e no segundo filme dos Predadores, fica bem nítido a ideia de que o Predador é um caçador. Ele mostra os humanos aí em situações onde ele tem que se defender, onde o humano está encurralado, e é ele que tem que reagir ao Predador. O Predador usa técnicas de caça contra os humanos, algo que já foi até esquecido até no Predadores, o filme da década de 2000 aí. Esse filme mostra uns predadores um pouco mais playboy, talvez, assim, uma caça mais controlada, onde eles levam os humanos para um outro planeta e a caça fica dentro do território deles. Já os filmes Alien vs Predador, não vou nem mencionar que não vale a pena perder tempo com isso. Agora falando do novo filme, a ideia de que o Predador é um caçador acaba sendo meio que ignorada. Eles citam isso, eles falam do passado, eles falam do legado, como referência até aos filmes antigos, mas eles não deixam isso nítido na forma como o Predador trabalha. Eles falam que o Predador é um caçador, eles tentam deixar isso claro, mas o que ele faz na realidade é só ficar correndo atrás dos mocinhos e ficar reagindo às coisas, o que não faz sentido nenhum, acaba ficando até chato. Outra grande diferença do filme atual para os filmes antigos é a falta de tensão. Os filmes originais, principalmente de 87, tem muitos momentos de tensão, onde você fica compartilhando aí com os personagens humanos a ideia de que talvez você esteja numa armadilha, você não vê o predador com tanta facilidade, você fica procurando o bicho ali também no meio do cenário, esse tipo de coisa. É uma tensão que o filme consegue transportar pro telespectador. Já no filme novo, zero. Você sabe de onde o predador vai vir, você sabe o que está acontecendo, às vezes tem até um pouquinho de jump scare, mas não funciona direito. Não tem essa graça toda dessa tensão, você não se sente junto com o personagem sendo caçado. Isso não existe. Algo que realmente fez muita falta. Então, do meu ponto de vista, a essência do Predador, a essência dele como caçador e essa tensão que isso podia trazer simplesmente foi ignorada. O que tem de legal aqui nesse filme, que veio dos filmes anteriores, é um pouco daquela violência, daquele negócio visceral, e isso tá no filme. Ajuda um pouco, mas nem tanto. Então, no quesito legado, eu vou dar uma nota 2. Agora falando de direção e roteiro, o Shane Black, que é quem dirigiu e também é responsável pelo roteiro desse filme, é conhecido por alguns trabalhos. Para começar, ele esteve no filme original de 87, lá do Predador. Ele faz um dos soldados, se não me engano, até o primeiro dos soldados que morre, e ele é reconhecido aí desde que o filme foi lançado por ser o cara que fez um monte de piadas sem graça e não ter nada a ver com o grupo de soldados que estava ali. Agora, na direção e o roteiro, o Shane Black já trabalhou, e eu vou citar aqui 2 obras que eu acho que merecem atenção para fazer um pouco de contexto aí sobre o Predador atual. É o filme Homem de Ferro 3 e o filme Dois Caras Legais. O Homem de Ferro 3, na minha opinião, é o pior filme que o Marvel Cinematic Universe já entregou até hoje. E ele é completamente responsabilidade de Shane Black. Um filme sem pé nem cabeça, não tem sentido, um monte de coisa nada a ver, umas piadas deslocadas, o mandarim mais louco possível, nada certo. E já Dois Caras Legais é um humor bem semelhante, mas funciona. O filme é estrelado pelo Russell Crowe e pelo Ryan Gosling e mostra 2 detetives particulares tentando resolver um problema junto e daí vai um monte de confusão. Ele é um filme voltado para um público adulto, ele tem uma comédia bem adulta, umas piadas realmente, às vezes até passam do limite, mas funciona, porque é a proposta do filme. E é esses 2 filmes servem bastante de comparação para mostrar aqui um pouco do que o Shane Black sabe e pode fazer tanto como roteiro e como direção.
E vale a pena mencionar também que ele foi roteirista do filme Máquina Mortífera, o original também de 87. Quando o Shane Black faz um roteiro, por mais que seja cheio de piadas e tudo mais, ele tem que funcionar para o objetivo do filme. Por exemplo, o Nome de Ferro 3 e aqui em Predador simplesmente não funciona. Porque não é um filme de comédia, não é um filme que a comédia é o ponto principal. Precisa de uma história, precisa de uma trama maior, de uma tensão, precisa que isso tudo seja construído. E o roteiro do Shane Black não faz isso bem. No filme Dois Caras Legais que ele dirige, não existe essa tensão, não existe isso, mas funciona com o roteiro dele. Então ele sabe contar uma história linear, ele vai de um ponto ao outro, ele sabe fazer isso, mas assim, é simples, nada muito mirabolante. E por que eu citei Máquina Mortífera? Porque o roteiro dele tem qualidade, o roteiro dele tem aí uma coisa legal da comédia, da ação e tudo mais. Só que precisa de um outro cara para dirigir. E aqui em Predador isso fica bem claro, fica bem nítido de como o roteiro dele precisava de uma mão, de alguém que soubesse fazer alguma coisa mais legal na direção. Tudo fica muito raso. E é como as coisas se conectam, como as pessoas se juntam, quem são os personagens, o que eles fazem. E até mesmo o fato de deixar personagem de lado, simplesmente por deixar, isso tudo é raso. Dessa forma, tudo que sobra aqui no filme do Predador é a parte da ação. Que é legal, é interessante, não é ruim, não é mal feita, mas também serve apenas de forma gratuita, porque ela não se conecta com todas as outras coisas, já que todas as outras coisas são rasas. Então, já que tem um pouco de ação, os predadores estão bem legais visualmente, eu vou dar um 3 aqui no quesito direção e roteiro. E finalizando, o último elemento que eu vou comentar aqui é o elenco. O elenco é comandado pelo Boyd Holbrook, que se você não lembra quem é esse cara, ele fez o vilãozinho aí do filme Logan do ano passado. E junto com ele tem a Olivia Munn, o Jacob Tremblay e o Sterling K. Brown, cara lá do seriado This Is Us. O Jacob Tremblay é o garotinho, ele é daquele filme O Quarto, muito bom ator, ele também fez aí o filme Extraordinário. E a Olivia Munn fez a Psylocke no último filme dos X-Men, o X-Men Apocalipse. Os atores, como atores, o currículo deles e tudo mais, até que é legal. O Boyd Holbrook aí talvez seja o que tem menos coisa no currículo e menos coisa falando a favor dele. No final das contas, o elenco, todo esse grupo aí, ele conta com o destaque do Sterling K. Brown. É um cara muito bom, ele adiciona um humor um pouco mais ácido, ele tem um personagem que ele é muito cínico, um cínico engraçado, fica legal. O Jacob Tremblay, simplesmente muito mal usado, faz um estereótipo de garoto autista muito feio, muito estranho, não achei legal. E o resto da galera simplesmente vai com o embalo, vai com a onda aí, porque é o que dá pra fazer com esse filme. Não que eles sejam atores ruins, não que eles estejam mal nos papéis deles. O problema é que os papéis deles não exigiam grandes coisas deles. O Sterling K. Brown, como eu falei, tem um pouco mais de exigência por ser um cara que tem esse humor cínico, esse jeitão estranho. Mas talvez isso seja algo que ele conseguiu trazer pro personagem, não que o personagem realmente tinha. No final das contas, eles entregam o que eles tinham que entregar, não tem lá grandes coisas, exceto o Sterling K. Brown aí, que faz um pouquinho mais e ganha um pontinho aí acima da média. E já que ele entregou a missão, mais o ponto extra do Sterling K. Brown, eu vou dar um 6 aqui pro elenco. E já que você chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, dar o joinha aí pro nosso vídeo e também compartilhe e convide as pessoas a conhecer aqui o canal. Finalizando, eu dei aí as 3 notas, direção e roteiro, eu dei uma nota 3, pro legado eu dei uma nota 2 e pro elenco eu dei uma nota 6. Escolhe aí o que você acha que é mais importante para esse filme, mas o meu resumo é o seguinte: é um filme que faltou muito, mas muito recheio nele. É um filme que usou o humor para contar uma história de terror e esqueceu que o terror era a coisa mais importante, o medo, a tensão era a coisa mais importante para que essa história do Predador fosse contada. Infelizmente, como o filme do Predador, ele acaba falhando. É um filme divertido por causa do humor, mas como eu falei, é o humor no lugar errado. Era para ser um filme tenso, de terror, de monstro, de ação, mas acaba sendo um filme puxado pro humor.